Estamos recebendo hoje aqui o Asley, Gabriel, sejam muito bem-vindos, sintam-se em casa. E aqui é o seguinte, o que tiver errado, a gente conserta não, bicho. Vai ficar errado mesmo. Assim que é bom. É isso aí. Quem sabe faz ao vivo, né? É isso aí. Sejam bem-vindos e obrigado pela presença de vocês. Ô, Renato, a gente agradece aí a oportunidade de a gente estar falando um pouco mais dos nossos projetos, né? Nós somos em 3 hoje no nosso projeto, né? O Gabriel, eu e o Lucas, que não pôde estar aqui infelizmente, mas a gente vai conversar um pouco sobre isso aí. Então já mandar um abraço pro Lucas, que deve estar assistindo a gente. Lucas, um abraço, viu? Te aguardo aqui na próxima. É isso aí, o Lucas é o nosso TI. É o cabeça pensante. Exatamente. É desenvolvedor, que esse povo de TI, se você chama de TI, ele acha que diminui. Não, é desenvolvedor. Hoje tudo está gourmetizado. Né? É isso aí. O trocador de ônibus agora é agente de bordo. É isso aí, é isso aí. E aí vai. A faxineira é secretária do lar. Exatamente. Vai Mas gourmetizando tudo. É isso aí. Falando em tecnologia, né? A gente estamos vivendo aí há mais de um ano de pandemia. E alguns especialistas dizem aí que o Brasil evoluiu, né? Mais de 10 anos, tecnologicamente falando, em pouco tempo. Na marra, então, né? Na marra, o pessoal teve que a pandemia fez isso. Se adaptar, teve que desenvolver. Tanto que o marketing digital hoje é uma ferramenta que está sendo falada todos os dias. Então a coisa está realmente bem forte nesse sentido aí. E a gente sempre teve desejo de empreender, né, Gabriel? Exatamente. Essa seria a minha pergunta. O que levou vocês a seguir por esse caminho? Deixa eu falar um pouquinho, que o Asa já falou muito, né? Cortar um pouquinho. Fica à vontade, meu amigo. Eu assim, desde de moleque, em casa, sempre fui vocacionado à carreira pública, sabe? Então, nunca imaginei iniciativa privada, nada. Passava longe disso. Tanto que hoje sou servidor público, né? Carreira de delegado de polícia. Mas eu fui perceber ao longo da trajetória como delegado, já são quase 10 anos como delegado, que aquela estabilidade, aquela segurança que meus pais falavam que tinha no serviço público, tem, mas não é aquela maravilha, né? Não é aquela coisa toda. E você fica limitado na sua função. E eu comecei de 2 anos para cá a procurar outras formas de desenvolver, de crescer na carreira. Comecei a ler livros de empreendedorismo, esse tipo de coisa, e fui mudando minha cabeça, fui mudando minha chave. E aí, em conversa com o Asley, né, a gente já é amigo aí há bastante tempo, a gente foi estreitando isso, né, e foi demonstrando um para o outro esse desejo de empreender, né, de quem sabe... em algum tempo aí para frente de mudar de carreira mesmo, assim, de forma... Virar a chave. Virar a chave totalmente. Essa é a ideia, partindo para esses empreendimentos que a gente está tocando, está iniciando agora, mas a ideia é essa, de virar a chave totalmente. Entendi. E nesse ramo, nessa ideia, tem concorrente? Como é que é o mercado nessa área que vocês estão mergulhando aí? Para entender um pouco, a gente tem que ir lá no embrião da coisa, né? No contexto. Nós estamos criando uma startup, né? O que é uma startup? É uma empresa que vem com alguma solução, ou tecnológica, ou algum outro tipo de solução, para poder resolver um problema que existe na sociedade, uma dor que existe, né? Então, e é uma empresa que, por ser startup, é altamente escalável. Então, é uma empresa que tem um nível de investimento não tão grande, até em termos físicos, do que outra, mas que ele tem um processo escalável muito forte. Então, ela cresce muito rápido. Né? Ela tem um processo de expansão muito grande. E a ideia surgiu com realmente um problema que a gente encontra hoje. O Gabriel vê isso no dia a dia dele, né? Então, quando a gente quer empreender, a gente pensa muito nisso. Né, em resolver um problema, porque uma empresa que ela entra no mercado sem nenhum problema para solucionar, realmente ela não consegue aí ter um sucesso adequado. E o Gabriel fala uma dor. Qual dor é essa, Gabriel? Na minha carreira como delegado, a gente participa de muitas operações, né, muitos serviços externos, e o delegado de polícia, ele geralmente fica responsável por coordenar todo o trabalho investigativo, todo o trabalho operacional, né? E geralmente a gente faz isso hoje, até hoje, de uma forma
um tanto quanto arcaico ainda, né? A gente usa algumas ferramentas tecnológicas, WhatsApp, né, esse tipo de coisa, mas você imagina, numa operação, eu fiz uma operação recente num município, eu sou delegado titular de combate à corrupção. Então a gente fez uma operação recente aqui. Vou te passar uma listinha dos nomes aí. Viu, galera? Ó, tá todo mundo na minha mão aqui agora, viu? Calma aí que vocês vão receber uma visitinha. A gente fez uma operação no município aqui da região metropolitana, acabamos, né, prendendo um vereador, né, suspeito de rachadinha, e essa operação foram 10 alvos simultâneos. Eu não consigo estar em todos os locais ao mesmo tempo. Então o que acontece? Geralmente eu estou num lugar mais sensível. Nesse caso eu fui para a Câmara de Vereadores e coloquei um investigador de confiança em cada dos outros 9 locais. E o tempo todo é o celular tocando. É ligação, é WhatsApp. E você ficar aquilo no meio da operação é muito complicado. E a gente não tem uma ferramenta hoje única que consiga trazer para dentro desse universo de operação policial uma facilitação, vamos dizer assim, para coordenar esses trabalhos. Então, essa ferramenta que a gente está desenvolvendo, um dos produtos, é exatamente um sistema, né, um aplicativo, um sistema mobile, e que vai ter uma aplicação web também, vai ter um acesso de administrador web, onde o delegado de polícia, ou no caso da Polícia Militar, um oficial da Polícia Militar, que é responsável pela coordenação das operações, ele vai poder, da sua sala, né, sentado no computador, acessar em tempo real tudo que está acontecendo na operação. Porque esse aplicativo ele vai dar acesso dentro do celular do policial. Ele vai poder acionar a câmera para fazer gravação, ele vai dar acesso ao áudio desse celular para fazer a comunicação em tempo real, e isso tudo vai ser armazenado em tempo real na nuvem. Então, você vai poder usar isso posteriormente também. A ideia não é realizar um controle da força policial, pelo contrário, é dar maior eficiência, otimizar e facilitar a vida do policial. E aí a gente está vindo na linha, quando a gente iniciou esse projeto, não tinha uma obrigatoriedade de usar esse sistema. Hoje a gente teve uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, esse ano, que obriga as forças policiais, daqui a 1 ano, a gravarem, quando ingressarem em residências, a terem que gravar e manter isso gravado em áudio e vídeo, essa operação policial. Então hoje vai ter uma obrigatoriedade em relação a isso. Entendi. E nessa situação eu acho que tem muita gente que é meio resistente, porque o juiz não vai aceitar a gravação. Eu acho que isso é bom para os dois lados. É bom para quem está indo ali naquela missão, né, naquela incursão, e bom para quem está sofrendo também essa investigação. Sim. Porque, às vezes, ele vai usar isso aí como prova para ele também. Exato. Olha, eu não barrei nada, tudo que foi me solicitado eu entreguei. Então, assim, eu acho que é uma ferramenta que, além de ajudar o lado policial, né, que hoje você falou que é muito arcaico, apesar de ter, né, algumas tecnologias, sim. Mas não é completo. Não é. Mas vai facilitar também o outro lado, que é o lado da pessoa que está sendo investigada, que às vezes é a palavra dela contra a do policial. Exatamente. E você tendo isso tudo gravado e a possibilidade de gravação em nuvem, né? Que aí você tem uma possibilidade de armazenamento imenso. E aí tem a segurança, né? Criptografado. Exato. E usar tudo isso, você vai poder usar em qualquer tempo do processo, né? Ou da investigação, essa gravação, né? Em áudio, em vídeo, do que aconteceu ali. E assim, não é uma ideia, não é nada assim que nós não validamos com outros delegados, com outras pessoas, né? Com outras pessoas. Então a gente buscou trabalhar não só com o Gabriel, mas com uma equipe de delegados, uma equipe de pessoas que vivem a mesma dor, para saber o que necessariamente a gente precisa ter nessa ferramenta para que ela seja eficaz. Entendi. Então, aí, através desse bate-papo que nós tivemos com ele, essa reunião, nós conseguimos desenvolver algumas competências da ferramenta que a gente não tinha pensado antes, né, para que ela realmente seja eficaz. E imagina assim, a gente vê uns filmes hoje do FBI e tal, alguém numa sala de comando controlando e tudo, e a gente imagina que aquilo existe naturalmente, mas não é. Tem muita coisa que é ficção, né? Quem imaginar os Jacksons, né? Os Jacksons na infância nossa, a mãe lá fazia ginástica olhando pela TV, né? E hoje tem todo mundo fazendo. O que mais tem treino online, né? Então, exatamente. Então a gente, entre a ficção e colocar a coisa na realidade, existe um abismo muito grande. Sim. Então a gente quer encurtar isso.
A gente quer colocar realmente a coisa. E, de fato, esse delegado tendo esse poder de controle, eu vou acionar uma câmera de um policial aqui no momento que ele está no momento delicado da operação. Ele aciona. Aí precisa ter um controle de imagem, precisa verificar, aciona o microfone. E às vezes o policial está tão concentrado que ele não vai ter aquela destreza de acionar. Eu estou aqui concentrado, eu estou aqui tenso. Imagina uma operação policial, né? Não estou falando em operação em combate à corrupção, imagina uma operação mais ativa no sentido de enfrentamento confronto, né? Do enfrentamento e tal. Então... falando de enfrentamento, a gente teve esse episódio no Rio recente que foi um negócio que... Claro que tem o palanque ali político em cima daquele assunto, mas eu acho que esse sistema quebraria esse abismo que tem entre o que é divulgado e o que realmente acontece. Cara, eu não consigo me sentir na pele de um policial segurando um fuzil com outro cara com outro fuzil virado para mim, para entrar no morro. E aí eu vou adicionar um elemento aí nessa sua colocação. Não só essa situação, mas outra pessoa com um fuzil, ele está numa situação de vantagem. Sim, porque ele conhece. Ele conhece o local, ele está num ponto mais alto. Sem dúvida. Então, assim, é muito complicado. Para o policial que está ali, nesse combate... É isso que eu falo, que a pessoa ele tem fração de segundos para tomar uma decisão. Exato. Se o cara tá com um fuzil ali, meu amigo, ele não vai pensar 2 vezes quem vai atirar primeiro, ele atira. Exato. Por quê? Você vai esperar o cara atirar para você reagir? Não tem jeito. A gente tem que pensar que o policial está ali com a vida dele. É o trabalho dele, mas é a vida dele. E a gente tem que pensar o seguinte, o policial... Ele está ali com a vida dele, mas ele está defendendo os interesses do Estado. Do Estado. E da sociedade. Exatamente. E é isso que eu ia falar. O policial é a última barreira entre o caos e a normalidade. Se você retira o policial, acabou. E eu não estou falando isso de imaginação minha, mas aconteceu recentemente a situação lá no Espírito Santo, em que os policiais militares fizeram greve lá. Eu estava no Espírito Santo nessa época. Foi um caos. Porque para a população de bem, ela se sentiu de um dia para o outro abandonada. E as pessoas de má índole fizeram a festa. Então eu vi vários furtos, roubo, assédios, sabe? Violência praticada na praia, porque eu não tenho polícia, eu não tenho ninguém para me controlar. Então, se você retira o aparato policial, o caos se implanta, não tem jeito. Então, essa vantagem desse sistema é que você passa a ter uma balança ali. O cara teve o abuso de autoridade. Não, vamos ver aqui, nós temos o vídeo, nós temos o áudio de toda a operação, vamos analisar. Exato. Hoje não, o cara o policial até cometeu um abuso aqui, mas quem presenciou? Aí fica a voz de um contra do outro, e aí? E a gente tem que pensar que a gente está em pleno século XXI, né? A tecnologia está aí, a passos largos, né? E acho que a gente tem que usar ela a favor. Tem que usar ela a favor. Do bem, né? Exatamente. A gente tem que usar ela por coisas boas, né? E dar mais eficiência ao serviço que está sendo prestado. Essa é a ideia com esse sistema.